dia, cafezinho para vocês. Segunda-feira, excelente semana para todo mundo. Hoje o entrevistado de hoje é o meu amigo que foi aluno de massagem com pedras quentes aqui. Deixa eu até tirar o som dessa televisão, senão vai ficar pipocando mensagem. É o Giovanni Harvey, que é uma pessoa fabulosa. Ele veio me procurar, eu não conhecia, para fazer meu curso de massagem com pedras quentes. Foi uma experiência muito bacana. Aparece, né, aquele ser humano bacana, elegante, né, uma elegância para fazer o atendimento, no modo, né, dele ser, né? E ele fez na realidade, o meu curso, foi uma das coisas que ele perguntou que eu achei muito bacana, foi assim: eu posso fazer todo esse treinamento, mas no chão? Depois eu vou até fazer, eu tenho esse vídeo ainda gravado, vou fazer uma publicação no Instagram aqui, de parte do treino dele de massagem com pedra quente no chão, que foi muito bacana, viu? Foi uma experiência incrível. Eu falei, pô, se você se sente confortável fazendo isso, ótimo, né? Entre sim, pode fazer dessa forma. Só que é só para falar um pouquinho, né? A gente vai conhecer melhor aqui até o trabalho do que o Giovanni faz. Terapia não é o principal carro-chefe dele, ele trabalha em outra área, ele é um gestor de políticas públicas, muito bacana. E eu vou chamar ele aqui agora, que eu já estou falando demais. Espera aí. Aqui aguardando o Giovanni. Oi, Luiz. Bom dia, seja bem-vindo. Tá travando aqui. Espera aí que eu vou tirar do Wi-Fi para ver se sou eu. Espera aí. Como se tivesse. Você está me escutando? Você está me escutando, Giovanni? Estou escutando bem. Melhorou? Agora tá bom. Agora acho que entrou sim. Entrou. Então, deixa eu falar uma coisa aqui rápida antes. Claro. Porque a gente ficou até, não sei se todo mundo vai entender, né, esse tema aqui que eu achei fantástico, foi até a ideia do Giovanni, mas massoterapia, masculinidades e estereótipos de gênero, né? Um tempo atrás, eu fiz uma publicação aqui falando sobre as dificuldades da gente entrar nessa área, né, sendo homem, né? A gente está numa área que prevalece, né, o sexo feminino, né? Tem muitos massoterapeutas do sexo feminino nessa área. Até às vezes hotéis, spas procuram, né, o sexo feminino. Não necessariamente, mas a gente vê que existe uma discrepância aí, né? Eu estava até conversando com vários massoterapeutas também falando sobre isso. Falei assim, olha, e até dando caminhos, né, para a pessoa chegar e ter sucesso nessa área como massoterapeuta. Eu queria saber de você, né, como é que foi essa experiência para você? A gente tem duas questões aí, se a gente pensar, né? Você é homem e é afrodescendente. São duas coisas que também, infelizmente, né, se a gente for pensar, tem muita gente que emperra por causa disso. Pô, eu tinha, lá nos Estados Unidos, quando eu trabalhei com massoterapia, eu tinha colegas massoterapeutas afrodescendentes. Cara, os caras eram, assim, fantásticos como terapeutas. E eu via o sacrifício que eles tinham para entrar no mercado. Muita gente entrava no mercado, eu vou te falar até como. Ia primeiro para o lugar menos recomendável para você entrar no mercado, quando você ainda é um calouro. Ou seja, ia para clínica de fisioterapia e de quiroprata, que infelizmente são os lugares que menos pagam, mas que mais exigem do terapeuta em termos de conhecimento. Você acabou de sair da escola, aí você vai trabalhar num lugar desse? Para mim, não dava, mas eu não conseguia entender isso. Mas
isso terminava sendo uma coisa legal para esses terapeutas, porque eles chegavam nesse mercado de trabalho, que eu via a dificuldade que eles tinham mais uma dificuldade, além de ser homem, mas ali os clientes, como eram, entre aspas, obrigados a serem atendidos por massoterapeutas do sexo masculino e não podia realmente nem pensar em questão racial, vamos dizer assim, eu já tive... Por exemplo, eu não estou nem falando sobre isso, estou falando ainda da questão de ser homem. Eu lembro que eu, numa clínica de quiropraxia, isso aconteceu comigo. Aparecia às vezes, vinha assim um cliente, porque era muita gente sendo atendida pela questão de seguro, aí eu me deparava com aquele cara que era uma montanha, né? Eu olhava para ele, ele já vinha assim, olhava para mim, pô, é ele que vai me atender? Eu falava assim, esse cliente, eu lembro, ele era um caminhoneiro, ele estava com um problema na lombar, aí ele veio, eu falei, cara, se você quiser, a gente pode reagendar. Aí, não, eu só tenho hoje, não tem outra pessoa. Eu falei, não tem, cara. Só tenho euzinho aqui para te atender. Mas se você não quiser, né, a gente pode reagendar. Foi que eu falei, não, eu vou viajar, não sei o que. Ele falou, então vamos fazer. Aí eu atendi e ele no final falou assim, cara, melhor massagem que eu já recebi na minha vida. Mas se eu tiver que escolher, eu nunca ia escolher você, mas nunca. Então eu quero saber de você, dito isso, né, esse monte de coisa que eu chamo você para falar na live e fico falando aqui. Eu quero saber, aliás, até eu tenho mais uma coisa ainda. Essa data foi escolhida em especial, porque hoje muita gente não sabe, e eu até fiz um trabalhinho aqui à parte, né? Eu sabia da data, mas eu não sabia da importância da data e da dificuldade que foi, de novo, né? Se a gente pensar, é tudo na base do tiro, porrada e bomba para conseguir o que aconteceu, o que acontece hoje, né? Na terceira segunda-feira do mês de janeiro de todos os anos, né? A partir do ano 2000, para você pensar, que é a data, né, eles colocam como se fosse aniversário, mas não é aniversário, porque o Martin Luther King Jr., ele nasceu em 15 de janeiro, né, de 2000, de sei lá quando. E essa data ela é um pouquinho variável, geralmente é no terceira semana do mês de janeiro. Eu fiquei lendo ontem à noite, eu fiquei assim, demorou 32 anos, depois que, em 68, logo quando ele foi assassinado, 32 anos para que essa data fosse considerada oficial mesmo nos Estados Unidos. Vários estados começaram a comemorar, mas tinha estados que comemoravam meio escamoteado, colocava o nome, colocava junto com outro nome, eu mudava o nome, eu colocava Civil Rights, não colocava Martin Luther King Jr. Só no ano 2000 que eles conseguiram realmente que todos os estados colocassem, né, essa data e dessa importância. Fiquei até vendo, hoje de manhã a gente vai descobrindo coisas, né? O Steve Wonder, ele fez uma música, Happy Birthday, que eu também não sabia, eu desconhecia, para fazer uma pressão para que fosse, na realidade, aceita a data. Né, a data, porque tinha um monte de gente contra, não queriam. Porque nos Estados Unidos só tem 3 datas que são homenagens a indivíduos. Uma é do George Washington, a segunda é do Cristóvão Columbus, que é um absurdo na minha concepção, isso aí já deveria ter mudado, e o Martin Luther King. Vamos lá, vou ficar quietinho agora, Giovanni. Bom, Luiz, você colocou já 3 questões que ia começar, em primeiro lugar, te agradecendo, tá, pelo convite. Tá? É sempre uma honra estar com você, né? Você é um dos responsáveis pela minha formação na área, né? Enfim, acho que o último curso estruturado que eu fiz foi com você, né? Que foi a técnica com pedras quentes, então queria te agradecer.
Então é um prazer estar aqui com você e com as pessoas que acompanham você, através dos grupos que você anima, enfim, e que faz com que o processo de formação com você seja um processo de formação contínuo, né? Quer dizer, eu estudei com você acho que há 3, 4 anos atrás, diariamente eu continuo aprendendo com você através dos grupos dos quais eu faço parte, né? Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Você colocou 2 temas aí, né? 2 ou 3 temas aí bem complexos, né? Eu não vou ter a pretensão de esgotar eles agora nessa primeira fala. O primeiro deles que é a questão das expectativas e estereótipos de gênero que existem, né, no ecossistema das terapias complementares e da massoterapia em especial, que envolve o toque, né? O segundo é os estereótipos relacionados às pessoas negras também, né? O que você descreveu como estratégia de inserção no mercado de afro-americanos nos Estados Unidos guarda muita semelhança, eu não vou falar especificamente do mercado de massoterapia, mas guarda muita semelhança com as estratégias que as pessoas negras no Brasil utilizam para entrar no mercado, né? Que normalmente você tem uma certa falta de sincronia, falta de harmonia entre a formação e a ocupação que a pessoa exerce, né? Agora, por exemplo, nós tivemos recentemente um episódio que teve uma repercussão muito grande no Brasil, foi um programa de trainee que o Magazine Luiza fez, voltado para pessoas negras, né? E o Frederico Trajano, né, o CEO da empresa, né? Magazine Luiza é uma empresa enorme, né? Quer dizer, com um valor de mercado semelhante à Amazon, é uma empresa muito, muito forte. E o Frederico Trajano foi perguntado, né, sobre os resultados desse programa de trainee, que aí cabe uma observação, apesar desse programa de trainee ter provocado uma imensa celeuma agora, em 2020, na década de 80, o Banco de Boston fez um programa de trainee para pessoas negras. Então, há 40 anos existem iniciativas de trainee para pessoas negras no Brasil. O Banco de Boston foi pioneiro na década de 80, junto com o Guelé 10, dirigido pela Sueli Carneiro. O programa chamava-se Geração 21, e foi um programa que recrutou negros e negras para serem trainees no Banco de Boston. E nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, liderada por Murilo Portugal, foi secretário de Tesouro, com o Bradesco tendo um papel de destaque nisso daí, eu não estou fazendo propaganda do Bradesco, mas tem um programa de trainee com a Universidade Zumbi dos Palmares em São Paulo. Então, essa celeuma toda que aconteceu, inclusive com um membro da Defensoria Pública entrando com uma ação, questionando a constitucionalidade, causou essa celeuma mais pelo contexto que o Brasil vive, né? E não mais pelo ineditismo e nem pela envergadura dela, né? Mas aí, voltando, então, aqui no Brasil, a estratégia que as pessoas negras utilizam para entrar no mercado é a mesma. E o Frederico Trajano dizia isso. Eu perguntava para ele, quais são os resultados desse programa de trainee? Ele falou, olha, eu só vou conseguir avaliar esses resultados daqui a 10, 15 anos. Porque você só avalia o resultado de um programa de trainee depois de um período longo, porque aí você vai ver as pessoas que ficaram na empresa, né, ou que foram para outras posições do mercado, porque o programa de trainee ele forma pessoas que não necessariamente ficaram na empresa. Um programa de trainee que formou uma pessoa numa empresa e depois aquela pessoa foi ser CEO numa outra empresa, não é um programa fracassado. Né? Sim. Entrou aqui, em algum momento, logo assim que a gente entrou, Luiz, entrou aqui nessa live, não sei se ainda está, o Rogério Quintanilha, que foi responsável por um programa de trainee do qual eu participei na década de 90, numa empresa chamada Companhia Mercantil Itaipava, e eu fiquei na Itaipava 2 ou 3 anos, e depois fui para outras posições. E eu devo muito a esse programa de trainee que eu participei na Itaipava. Né? Então, quer dizer, o programa de trainee, o resultado dele, a análise do resultado dele é muito mais complexa. Né? Então, o Frederico Trajano fala o seguinte, olha, eu só vou conseguir avaliar o resultado do programa de trainee da Magazine Luiza daqui a 10, 15 anos. Mas eu já posso dizer uma coisa, que eu já fechei essa informação, é que todas as pessoas que foram selecionadas, em torno de 20 pessoas, nesse programa de trainee,
todas elas estavam ocupadas antes no mercado em funções abaixo da sua capacidade. Então eu já posso dizer isso. Diga. Vou falar só uma coisinha. Eu vi também, não sei aonde, na internet, o currículo de cada um deles. Eles têm um currículo de ouro, platino. Né? Eu falei assim, Exatamente. Como essas pessoas não estão no mercado? Ou como você disse, estão abaixo. Pode continuar. Exatamente isso. O que ele colocou foi isso. Quer dizer, o currículo dessas pessoas selecionadas pelo Magazine Luiza, as pessoas todas estavam em ocupação abaixo, não compatível. Inclusive, o programa de trainee abrangeu pessoas que já estavam na empresa. E ele falava, Joaquim, as pessoas já estavam aqui na empresa numa posição que não era coerente com a capacidade que essas pessoas revelaram durante o programa de trainee. Tá? Então, isso que você relata como estratégia de inserção de massoterapeutas afro-americanos no mercado dos Estados Unidos se traduz aqui no Brasil da mesma forma, com as pessoas negras ocupando posições abaixo da sua formação. Inclusive, isso responde, em parte, pelo fato de pessoas negras empreenderem em atividades autônomas, porque elas acabam perdendo a perspectiva de ascensão e ou se acomodam em trilhar uma trajetória profissional aquém das suas possibilidades, ou acabam enveredando por necessidade ou por oportunidade na gestão de um empreendimento. Então, foi a segunda questão que você colocou. E a terceira questão que você colocou, Martin Luther King Day, quer dizer, de fato, há uma resistência muito grande em relação ao reconhecimento e à celebração das heroínas e dos heróis de origem africana, principalmente nas Américas, porque isso se confronta com um estereótipo que existe a respeito do papel dessas pessoas na construção dessas identidades nacionais, né? Então, aqui no Brasil, nós temos ainda muita contestação ao feriado de Zumbi dos Palmares, por exemplo. Né? Então, nós temos, ainda hoje, inclusive pessoas que ocupam posições dentro de instâncias públicas, uma contestação ao reconhecimento da relevância política de um Zumbi dos Palmares, é exemplo que acontece com o Martin Luther King. Então, você colocou aí 3 questões que são complexas e que a gente pode aprofundar ao longo do debate, questão de gênero, questão étnica e questão dos reconhecimentos dos heróis nacionais. Sem citar nomes, né, a gente vê gente oprimida defendendo, né, o opressor. Exatamente. A opressão ela só se viabiliza, Luiz, quando o oprimido assimila, né? Quando você falou comigo, vamos discutir massoterapia, homem, né, a presença dos homens, eu sugeri a você, ao invés de homem, masculinidade, porque não existe, sob o ponto de vista do gênero, um conceito único que define o que é homem. Sim, sim. Então nós estamos falando, na realidade, de várias formas de expressão de masculinidades que não necessariamente, no meu entendimento, estão presos a questões de gênero, mas são melhor compreendidas quando nós discutimos de uma forma mais ampla do que num conceito estrito senso de gênero. Por isso que eu sugeri masculinidades e estereótipos, exatamente isso que você relatou. Eu comecei minha aproximação com esse fantástico universo das terapias complementares e da massoterapia se deu quando eu estava na universidade. Eu fiz Direito na Cândido Mendes, uma faculdade particular aqui no Rio de Janeiro, um centro universitário particular no Rio de Janeiro, e fazia filosofia na UFRJ, uma universidade pública aqui no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na Cândido Mendes era uma universidade particular, e então eu tinha uma bolsa de estudos, era 84 por situação financeira, tinha 50% de desconto, e a Cândido Mendes, embora não tivesse o curso de Educação Física, era talvez uma das poucas, se não a única instituição privada de ensino que tinha um departamento de Educação Física. E aí, o que não é comum, porque normalmente você tem um departamento de Educação Física estruturado nas universidades que tem o curso de Educação Física. Uhum.
Tá? Então, a pesca da educação física nas instituições particulares, elas não geram a criação de um departamento. Né? Você tem um professor lá meio que pendurado na estrutura para cumprir aquela carga horária. Mas a Cândido Mendes tinha isso. E além de ter um departamento estruturado, né? Eu me lembro que na época o técnico de futebol de salão da Cândido Mendes era o técnico da seleção brasileira de futebol de salão, Paulo Mussalem. E eu, sem grana, né? Quer dizer, trabalhava, fazia 2 faculdades, uma faculdade de manhã, outra faculdade à tarde, trabalhava do meio da tarde até 11 da noite, e aí, exemplificando, né? Eu fazia direito de manhã, fazia filosofia à tarde, e o meu trabalho do meio da tarde até 11 da noite era como entregador de remédios numa farmácia. Então, você aí já tem um exemplo concreto da disparidade entre o exercício, a tua atividade e a tua formação. Sim. Eu só comecei a trabalhar nas áreas nas quais eu estava estudando, porque um amigo meu de faculdade, o UFRJ, abriu mão, porque ele não tinha interesse em fazer um determinado estágio, e aí me indicou para o estágio, e aí eu saí da condição de ciclista, entregador de remédios, para estagiário na junta comercial. Saí de uma carga horária semanal de mais de 44 horas de trabalho, que eu trabalhava aos domingos, para uma carga horária semanal de 20 horas, de segunda a sexta, recebendo o triplo do que eu recebia trabalhando mais de 44 horas semanais e na minha área de atuação. Né? Mas voltando a Cândido, a Cândido tinha esse departamento, e aí eu tinha a bolsa de 50%, e aí fui lá na secretaria, eu estava atrasado com a minha bolsa, né, com o pagamento, e falei com o cara da secretaria, com o funcionário da secretaria, eu estava com dificuldade, se havia como eu aumentar a bolsa. E falei, olha, não tem como aumentar a bolsa. O que a gente pode tentar fazer, não é muito a regra aqui da faculdade, estou vendo que você tem boas notas, é o seguinte, nós temos um departamento de atletismo, e os atletas da Cândido Mendes têm bolsa de 50%. Tá? Então, se você for ao departamento, fizer o teste em alguma das modalidades esportivas que nós temos time, e você for aprovado, você cria um problema para a gente. Só que é um bom problema, porque aí eu levo para o Antônio Cândido Mendes, que é o Antônio Luiz Mendes de Almeida, que é o Sim. diretor da Cândido que cuida disso, e fala, olha, Antônio, a gente tem um aluno pobre que tem boa performance esportiva, a gente vai perder esse cara? E aí foi o que aconteceu. Eu fui para o teste de futebol de salão, que era o único esporte que eu tinha praticado na vida, né? Até então, né? Futebol, tinha tentado basquete, mas eu tenho 1,69m, então 1,69m no basquete eu acho que não era. E a Cândido não tinha time de basquete, né? E aí eu fui no treino de futebol de salão, né? Falei que eu tinha ido lá fazer o teste, o Paulo Mussalem me pediu para aguardar. Num determinado momento do treino, o Paulo Mussalem me mandou entrar em campo. E eu entrei em campo e eu fiquei em campo exatamente 42 segundos. E ele me tirou. Então eu permaneci sentado, terminou o treino, ele falou com todas as pessoas, não falou comigo, e eu esperei, ele me viu, pediu para aguardar. Acabou de falar com todas as pessoas, me chamou no canto e foi disso. O que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim aqui fazer o teste para futebol de salão. Eu falei, meu filho, você não tem nenhuma condição de jogar futebol de salão. Quem foi que mandou você aqui fazer um teste comigo? Eu não podia nem dizer que o Paulo Mussalem não entendia nada de futebol de salão, que ele era técnico da seleção brasileira de futebol de salão, no momento áureo, né? Aquele momento que o Brasil de futebol de salão ganhava tudo. Eu falei, não posso nem dizer que o cara não entende futebol de salão. Eu falei, não, então eu contei para ele a história. E falei, olha, ô Giovanni, futebol de salão, vou ser bem sincero, desista, você não tem nenhuma aptidão para a prática de futebol, tá? Eu não conheci, eu te deixei 42 segundos, em 15 segundos eu percebi que você não tinha nada a ver, mas eu te dei o benefício da dúvida, tá? E te deixei 42 segundos. Agora tem uma coisa, você vai procurar o Miguel, técnico do time de atletismo, porque em 42 segundos, em 15 segundos eu vi que você não tinha nada com futebol de salão. Mas em 42 segundos eu vi que tu corre pra caramba. Então você procura o Miguel, diz que o Paulo pediu para você fazer um teste de velocidade com ele, e você tem grande chance de entrar pro time de atletismo da Cândido. Eu fui, procurei o Miguel,
fiz o teste de velocidade, o Miguel me selecionou para ser velocista, e durante 1 ano e meio eu fui velocista 100 metros rasos e revezamento 4 por 100. Fui vice-campeão estadual, né, de atletismo. Né? Que legal. O cara que ganhou, o cara que foi campeão no ano que eu fui vice-campeão, eu dei uma colher de chá para ele. Era um tal de Robson Caetano, entendeu? Mas aí eu dei uma colher de chá para ele e tal. Achei que, né, que ele merecia e tal. A gente sempre tem que, né, ser solidário e tal. Então, eu perdi pro Robson Caetano, né? Então, eu fiz atletismo e o departamento de atletismo passou a massoterapia. Na época, para prevenir as lesões, o departamento de educação física tinha não era nem chamado de massoterapeuta, tinha um massagista da equipe. Quando que então, foi isso? Você lembra o ano? 84, 85. Então, nós fazíamos os treinos e para prevenir lesões depois do treino, né, que é um treino pesado e obviamente, o atleta de rendimento, né, qualquer lesão, qualquer décimo de segundo, né, que você perde, né, meu melhor tempo foi 11,4, então qualquer que eu tipo 11,5 eu já estava correndo com o Robson Caetano, lesionado, pior ainda, né? Então eu fazia depois dos treinos de carga, a gente fazia a massagem, né, com o massagista, entre aspas, o massoterapeuta, e é a mesma coisa. Os homens todos reclamavam com o Miguel por que o massoterapeuta era homem, e a gente falava, se deu bem, né? Porque ele atendia as meninas também, né? Aí, puxa, fulano se deu bem, né? Tá lá, né, fazendo massagem na fulana de tal. E nós nos demos mal porque nós vamos fazer massagem com fulano. Então, esses estereótipos, né? Quer dizer, eu comecei exatamente envolvido nesses estereótipos, e aí foi ao longo de um tempo, de um processo, que eu fui, depois que eu deixei de ser atleta, eu quis continuar. No início eu recusava, eu rejeitava, né, por conta desses estereótipos. E aí, depois que passou o meu ciclo, eu comecei a procurar. Em 87, eu comecei a procurar massoterapeuta no mercado. Né, e passei por toda a sorte de experiência com massoterapeuta no Rio de Janeiro, no final dos anos 80, início dos anos 90, até que em 92, 93, eu resolvi fazer um curso de massoterapia com uma terapeuta chamada Inês Sintra, que até hoje atua no mercado. Cheguei, inclusive, a trabalhar com ela posteriormente, de forma experimental, e foi por dessa forma. Mas só confirmando tudo que você colocou anteriormente, esses estereótipos todos presentes no que diz respeito, inclusive, em relação aos homens, né? Mas você, quando você começa... Isso eu nunca soube, por isso que eu estou te perguntando mesmo. Porque, por exemplo, eu sei que você trabalha, você tem um trabalho principal, né? Que não é de terapia. Mas quando você começou a atender, mesmo pouco, você sentiu isso? Você sentia que tinha uma resistência? Você pode até não ter sentido, mas estou querendo saber o que você... A minha experiência, quer dizer, a minha experiência no ecossistema das terapias complementares, ela é muito mais como aluno do que como um profissional que atua, que tem um estabelecimento, né? Eu assisti a live sua com o Toshiro, assisti a live sua com o Sebastian, né? Quer dizer, então, e conheço você e conheço muitos dos alunos da minha turma, né? Que nós estudamos juntos com você, além de todas as outras pessoas que eu conheço no mercado. Eu conheço muita gente no mercado de terapias complementares, enfim. Então, eu conheço muita gente, e a maior parte das pessoas que eu conheço vive da atividade, né? Então, como você coloca, minha atividade principal não é a massoterapia, né? A massoterapia começa como essa relação que eu falei, de eu recebendo na época que era atleta, depois eu começo a procurar no mercado, depois eu não encontro no mercado o que eu procurava, eu fui fazer formação inclusive pensando em oferecer no mercado isso, mas eu já estava atuando no terceiro setor e busquei complementar essa formação à medida que eu fui me deparando com temas que me despertavam o meu interesse ou com limitações nas próprias experiências que eu fazia atendimento. Eu só tive uma experiência
que eu poderia dizer que foi mais próxima de uma atividade regular profissional, que foi uma das minhas passagens por Brasília, para exercer função pública. Nos finais de semana, eu subloquei as instalações de um consultório e eu me dispus a atender a algumas pessoas nos finais de semana. Então, quer dizer, pessoas indicadas por colegas meus, né? De uma forma geral, as pessoas que eu atendo são sempre indicações, ou são colegas de formação, né? Pessoas que foram alunas comigo, que trocaram comigo, né? Ou são pessoas que vêm desses ambientes, né? Por exemplo, eu troquei com a Leila, que é sua ex-aluna, né? Sim. Sua amiga, né? Amiga da sua família, sua ex-aluna, né? Então, quer dizer, então de uma forma geral, as pessoas que eu atendo são pessoas que eu conheci no ambiente e que trocaram comigo, ou de alguma forma, por um comentário que alguém fez, como você, muito gentilmente fez à época, me indicando pessoas para atendimento. São todas as pessoas que eu atendo porque eu não tenho condições de tempo, de ter a disponibilidade de ter um tempo ocioso, entre aspas, reservado para uma pessoa que eu não sei se vai vir ou não vai vir. E o atendimento terapêutico, ele requer uma certa regularidade, um certo planejamento. Você não pode ter um profissional de terapia que você não sabe qual é a disponibilidade que ele vai ter, que não seja por estar atendendo outras pessoas, né? Então, quer dizer, mas aí o profissional faz a gestão da agenda dele e ele te diz se ele vai ter condições de te atender com regularidade ou não, né? Sim. Então, sim. A minha resposta à sua pergunta é muito mais uma resposta mais genérica do que uma resposta por conta de alguma coisa específica, né? Quer dizer, sob o ponto de vista, no ecossistema, nas experiências que eu tive de formação e de troca, muitas vezes você percebe que você não é o par preferencial para uma troca num processo de formação, ok? Mas, quer dizer, isso é algo que você, por exemplo, eu venho de uma família, meu pai e minha mãe tinham muita consciência étnica. Então eu não descobri a existência do racismo quando ele me atingiu diretamente, né? Quer dizer, eu num certo sentido, quer dizer, embora minha família fosse atingida e eu estava dentro da família, era atingido, mas eu sempre fui muito protegido pelos meus pais, que sempre definiam os limites, né, dos ataques que nós sofríamos à época, né? Quer dizer, uma família negra de classe média nos anos 60, morando numa região nobre em Fortaleza, vindo para o Rio de Janeiro, morando numa região nobre no Rio de Janeiro. Nós morávamos na Aldeota, em Fortaleza, que é um bairro de classe média. Viemos morar no Rio de Janeiro. Metropolitano, é isso? Cearense, Fortaleza. Cearense, Fortaleza. Fortaleza. Isso. Não sei por quê. E viemos para o Rio de Janeiro, né? Então, eu não fui desavisado. Então, eu lido bem com essas situações, né? E realmente tem situações que você tende... por exemplo, eu prefiro não entrar em polêmicas nem em brigas, né? Então, se isso acontece, tem sempre alguém, né, que tem um olhar de parceria, de cumplicidade. Então, nunca isso me prejudicou nenhuma formação ou desvio. Porque eu acho que massagem, como dizia a Inês, é intenção, né? Massoterapia é afeto, né? Quer dizer, não tem como você citou o caminhoneiro que teve resistência a ser atendido por você. Mas, assim, mas você o acolheu. Sim. Se você não tivesse acolhido, certamente não teria sido a melhor massagem que ele já recebeu na vida. Sim, então, eu acho que o profissional que atende, ele faz parte desse atendimento, esse sentido de acolhimento, que não tem a ver com a forma como o outro está te vendo. Tem a ver com o que você se propõe como profissional a oferecer ao outro, extrapolando, inclusive, seus deveres profissionais. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, acontece sim, com pessoas que eu já atendi menos, porque na realidade essas pessoas, de uma forma geral, é um universo muito pequeno e é um universo de pessoas que chegam a mim por uma indicação.
E então eu, tipo assim, eu percebo menos, tá certo? Mas assim, em processo de troca ou de grupos grandes. E deu uma travada, não sei se. Deixa eu ver se está voltando. Travou. Vamos ver se vai voltar. Tô aqui. Voltou? Tá travando Voltou? ainda, peraí. Tá travando? Tá travando. Eu tô travando? Melhorou agora? Melhorou, acho que melhorou. Continua falando. Melhorou. Tá ótimo. Então, é que entrou uma ligação aqui, eu derrubei a ligação. Eu estou falando do celular, tá. E é inevitável. Entrou uma ligação, eu derrubei a ligação. Então, então esses estereótipos são presentes, não apenas na cabeça dos homens, mas na cabeça das mulheres também. Né? Na cabeça, estereótipo não tem, não escolhe o gênero de quem ele vai estar na cabeça, nem a orientação sexual. Né? Sim. Enfim, então, vê bem, quando eu falo isso, eu não quero de forma alguma desqualificar o receio que muitas mulheres têm de serem atendidas por homens. Eu acho que as mulheres têm razão de ter. É uma escolha. Não, e também, infelizmente, você tem situações de abusos que, lamentavelmente, acontecem e que aí, obviamente, aquelas pessoas acabam ficando traumatizadas, ou por uma experiência que elas vivenciaram diretamente, ou pelas informações que chegam a elas. É um processo, né? Quer dizer, se lidar com várias questões, né? Lidar com a vulnerabilidade do corpo do outro, né? Com a nudez parcial ou total de uma outra pessoa, essa confusão que se faz entre nudez e sexo, enfim, essas questões todas que você, melhor do que eu, debate. Você tem razão, sim. Eu vejo, assim, olha só, para você até ter ideia, eu sou massoterapeuta, mas tenho várias massoterapeutas que entram em contato comigo perguntando como fazer atendimento em domicílio para clientes homens. Eu falo assim, se você não conhece, não faça. É simples assim. Porque você não vai se colocar numa posição de vulnerabilidade. Você vai fazer isso com indicação, você conhece a pessoa que está indicando conhece essa pessoa que também que ela vai indicar, que às vezes tem uns malucos que indicam uma pessoa que ela não conhece, que você acha que você está sendo protegido e não está. Eu falo mesmo, não faça atendimento em domicílio. Você é mulher, massoterapeuta, atendimento em domicílio para homem que você não conhece, não faça. Não faça. Pessoas pensando numa dificuldade financeira e querem, não faça isso. É o que eu falo sempre assim. Você quer fazer um atendimento num homem e ele não é conhecido? Perde um pouquinho do valor da sessão, paga uma sublocação num local que tem uma recepcionista, um recepcionista presente na hora que você for fazer o atendimento. Okay. Você tem que se proteger, ganha um pouquinho menos, mas você está mais protegida, entende? Eu sempre falo isso. Vou falar uma coisa aqui para você, ainda aqui na vibe do Martin Luther King, e ainda sobre aquele comentário que eu fiz com você sobre o filme que eu estou assistindo. Eu acho que é uma sincronicidade, são imãs, né? A gente começa a procurar um tema, mas esse é muito peculiar, porque eu sou cinéfilo de carteirinha. Então eu tenho Netflix, eu tenho Disney, eu tenho HBO, eu tenho Amazon Prime, eu tenho todos, né? Eu assisto, adoro. Era outra área que eu poderia ter entrado, me enveredado na minha vida. E, dias antes aqui dessa live, aí entra no Amazon Prime aquele filme que eu comentei com você, Um Dia em Miami, que é o encontro do Malcolm X com o Muhammad Ali, que não era nem Muhammad Ali na época, ainda era Cassius Clay, ele estava naquele processo. Acho que é Jim Brown, se eu não me engano, que é um jogador da futebol americano, que era famoso, e o Sam Cooke. O Sam Cooke, até aparece um pedacinho isso, já vou chegar onde eu quero. Aparece um pedacinho no filme sobre o que eu queria falar. Deixa eu explicar primeiro o que é. O Sam Cooke, ele é um cantor maravilhoso. Ele fez uma música que faz parte do museu da livraria americana, do Congresso americano, de tanta expressão que foi essa música. Mas essa música só foi feita
A partir do momento que ele escuta aquela música que todo mundo conhece, ó, do Bob Dylan, Blowing in the Wind. A Blowing in the Wind é um hino considerado do Civil Rights. Eu nem sabia disso na época. Muito tempo atrás é que eu veio descobrir isso. Eu não entendia por que que era. Depois eu fui vendo a letra, lendo a letra. E o Sam Cooke, quando ele escutou a primeira vez essa música, ele falou assim, ele chorou e ele falou assim, cara, como que um cara... Eu tô assim, envergonhado. Porque como que um cara branco conseguiu externar e teve a coragem de colocar um tema tão delicado quanto é o racismo nos Estados Unidos, de uma forma tão contundente. E eu, que sou negro, nunca fiz isso, nunca levantei essa bandeira dessa forma. Ele fala mesmo que ele teve medo de publicar a música que ele fez, porque ele fez logo depois. Ele lançou em 64. Ele não pôde nem assistir, coitado, porque quando lançam o disco dele, ele foi assassinado, né? O Sam Cooke. Uhum. Ele lança essa música, mas ele fica com temor absurdo do público branco dele. Ele fica com medo do que poderia acontecer se ele lançasse essa música. Mas ele lança. Ele falou, não tem condição isso, o cara é branco. Lançou um negócio, está esfregando na minha cara, né? Dito isso, né, eu sei que você está nessa causa, né? Então é assim, o que eu quero perguntar aqui para você? Eu quero perguntar para o Giovanni assim, esquece massoterapeuta, esquece gestor de políticas públicas, qual é o seu propósito de vida? Bom, pergunta... Bom, vamos lá. O negócio falou de personagens aí extremamente relevantes, né, na história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, cada qual trouxe a sua contribuição, né, como você falou, a época do encontro, o Muhammad Ali ainda era Cassius Clay, né, e então esse processo o mundo inteiro acompanhou, né, a trajetória do Cassius Clay até Muhammad Ali, né, e tudo que ele representou, né, enfim, nessa luta pelos direitos civis. O Sam Cooke, sem dúvida alguma, né, uma expressão, né, enfim, um artista extraordinário, lamentavelmente morto em condições, em circunstâncias que ainda suscitam muita polêmica, né? Então, eu não conheci o filme, né? Você falou, eu fui olhar, né? E, enfim, para ver, você já me disse que está no Amazon Prime, então vou olhar, tá? Enfim. E o Send-Me, a música Send-Me do Sam Cooke faz parte da minha playlist, é uma das minhas músicas favoritas, né? Bom, na época eu sou da época da Modern Sound, em Copacabana, na Barata Ribeiro. Você se lembra, né? Naquela época a gente não baixava na internet, quando você queria ter um disco inicialmente, né, de qualidade, depois um CD, você ia lá para a Modern Sound da Barata Ribeiro, que era aquele universo todo, né, de CDs. Eu me lembro que eu comprei o CD do Sam Cooke na Modern Sound, há uns 20 anos atrás, né? Bom, isso quando a gente sabia o nome da música, porque ficava aquela coisa maravilhosa e não sabia o nome. Mas os caras trabalhavam lá, as pessoas que trabalhavam lá, homens e mulheres, eram assim especialistas, né? Como o bom livreiro, né? Que você entra num sebo, né? Eu me lembro que uma vez eu na faculdade de letras, minha professora de letras em Niterói, aí na UF, né, Lúcia Mana, me passou um texto do Paulo Mendes Campos, O Cego de Ipanema, e esse era uma crônica. E eu gostei tanto da crônica que eu resolvi procurar o livro, né? E o nome do livro era O Cego de Ipanema também. E eu comecei a procurar esse livro em vários sebos aqui no Rio de Janeiro, e não achava, e em uma parte das pessoas não conhecia o livro, e aí eu cheguei num sebo que tinha na rua São José, aqui no centro do Rio, e falei, olha, você por acaso tem um livro do Paulo Mendes Campos e tudo mais, eu tenho uma crônica chamada O Cego de Ipanema. Ele falou, quantos exemplares você quer? O cara entendia tudo, né? Eu acabei comprando o Cego de Ipanema. Mas aí, voltando à questão de causa, né?
de fato, Luiz, atuar na área que eu atuo, né, que é o enfrentamento das desigualdades estruturais no campo étnico, das relações étnico-raciais, ela não foi uma escolha, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que as causas que as pessoas defendem, né, que as pessoas escolheram defender aquela causa, né? Quer dizer, eu não acho impossível uma pessoa escolher uma causa. Eu não acho impossível. Eu acho que é perfeitamente possível que uma pessoa movida pela melhor das intenções, ela escolha uma causa, né? Ela resolva pesquisar dentre os vários enfrentamentos que existem no mundo e escolha, não, eu vou me dedicar a essa causa, né? Então você escolhe uma causa, né? Então, no meu caso, né, eu não escolhi atuar nas causas nas quais eu atuo, em especial no que diz respeito à questão racial. Eu não escolhi, né? Eu tenho sido obrigado a atuar nessas causas. Sim, de verdade, eu tenho sido obrigado, não é uma escolha. Se eu pudesse fazer uma escolha, eu gostaria de ter uma vida, entre aspas, normal, né? Quer dizer, o conceito de normal, depois da pandemia, ele realmente um conceito que ele não tem mais nenhuma referência, né? Sim, então, sim. Falar em normalidade pós-pandemia não é falar em normalidade, mas se eu tivesse que escolher não ter uma causa para defender, eu escolheria não ter uma causa para defender e cuidar exclusivamente da minha vida. Tá? Falo isso para você sem nenhum constrangimento. Giovanni, você tem a escolha. Você pode escolher ter uma causa, ou você pode escolher não ter causa nenhuma e ser feliz cuidando exclusivamente da sua vida. Ou seja, buscando ter boa remuneração, boa qualidade de vida, cuidar só dos seus interesses, abstrair completamente do que acontece ao lado e ser feliz, né? Bom, eu infelizmente não conseguiria isso, tá certo? Porque para mim não existe possibilidade de você ser feliz e cuidar da sua vida se você está vendo ao seu lado, as iniquidades acontecendo com pessoas semelhantes a você. Simplesmente não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, tá certo? De você, Giovanni, não conseguiria isso daí. E olha que eu já tentei. Eu tentei, né? Eu sempre conto como exemplo disso, né? Eu já tinha estudado na UF, na UFRJ, na Cândido, e aí trabalhava na Companhia Mercantil Itaipava, tinha 14 salários por ano, uma boa posição. Resolvi fazer o curso de Comunicação Social e me inscrevi na faixa, na Faculdade Eira Alonso, de Comunicação Social, aqui na Moinhos de Barreto, em Botafogo. Então eu trabalhava o dia inteiro, chegava lá, quer dizer, era uma pessoa com uma faixa etária maior que a minha turma, de primeiro ano. Enfim, chegava na hora, enfim, assistia a minha aula, saía, pagava a mensalidade da faculdade, mas tranquilo, tá? E aí houve um determinado momento que a faculdade aumentou as mensalidades e para mim não impactou em nada o aumento de mensalidade da faculdade. Só que impactou. Havia muitas pessoas que não tinham condições de continuar pagando. E aí um dia eu cheguei lá para assistir a aula, minha turma, primeiro período era no primeiro andar, logo de frente para a rampa da faixa de entrada, a sala em frente do lado da escada, era a minha sala. Eu peguei lá, sentei na sala, não tinha ninguém na sala, só eu esperando o professor. A pessoa, cadê a Assembleia? Eu não vou me meter nisso. Eu já tinha militado no movimento estudantil, já tinha sido presidente do DA de Letras da UF, já tinha sido presidente do DCE da UF. Então eu não queria me envolver mais com isso. Beleza, estou sentado lá, tinha 29 anos, por aí, talvez 30 anos. E aí começou a Assembleia, os alunos lá, né, que eram pessoas que não tinham experiência de movimento estudantil, discutindo as estratégias, como pressionar a faculdade para reduzir. O vencimento do carnê já era em cima. E aí a proposta que estava sendo encaminhada para ser aprovada é que todos fariam um esforço para pagar a mensalidade daquele mês e iam pedir uma reunião com a direção da faculdade. Para qualquer pessoa que tenha alguma experiência de negociação,
Sabe, se você quer pressionar contra um reajuste, o caminho não é você pagar, o caminho é você não pagar. Exatamente. E puxar, porque aí quando você paga, o outro lado fica numa situação confortável. E você mesmo demonstra que tem capacidade de pagar. E eu estou ouvindo, estou sentado na sala ouvindo e não acredito que eles vão fazer isso. Eu não acredito que eles vão encaminhar essa votação. Já ficou então, se passando. Eu levantei, né? Tinham montado um tablado. Como eu estava no primeiro andar, o tablado estava mais alto que as pessoas estavam no térreo, e eu estava mais alto que o tablado. Eu cheguei no tablado, né, de paletó e gravata. Olha, falei para a pessoa, quer fazer uma sugestão para você? Olha só, você não caminha dessa forma, não. Se vocês estão com problema para pagar, propõe que ninguém paga até o dia 15 e chama a direção da faculdade para discutir. E aí, quando eu falei isso sem microfone, falei isso para a pessoa que estava com o microfone. Ah, não, o senhor não pode descer aqui não e falar com eu não quero descer aí, meu filho. Não vou descer aí, não vou mesmo. Não me puxa para isso, não. Por favor, desce aqui. O senhor falou uma coisa tão legal, ninguém falou isso. Eu falei, putz, desculpa, na sua live pode falar palavrão? Claro. Falei, porra, que merda! Vou me envolver nessa porcaria, não tem nada a ver com esse ferro. Disse, fui lá e falei, gente, olha, me desculpem. Desculpem, mas se você, a universidade está aumentando e vocês não têm dinheiro para pagar, só existe uma forma de vocês pressionar, é boicotar o pagamento. É quem não tem dinheiro para pagar não paga, e quem tem dinheiro para pagar também não paga em solidariedade. Aí fui ovacionado. Claro. Criaram uma comissão, é óbvio que eu, infelizmente, fiz parte dessa comissão, me desgastei absurdamente, fiquei sem clima para continuar na faculdade e sair da faculdade, tá certo? Então, uma pessoa, eu não fiz bicho, sabe, eu estava numa zona de conforto, tinha dinheiro para pagar, não queria me estressar. No final das contas, eu comprei uma briga que não era minha, me estressei com os caras e abandonei o curso. Ok? Então, bicho, em sã consciência, ninguém faz uma escolha dessa. Então, causas, você não as escolhe, você é impelido a fazer aquele enfrentamento que você simplesmente não admite que aquilo ali possa acontecer. Então, circunstancialmente... É um propósito, né, João? Exatamente. Agora, um ano atrás, eu estava em São Paulo, eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá para a Equidade Racial, né, que é um fundo que tem Sueli Carneiro, Thaís Araújo. O conselho que eu presido tem Marcelo Neri, da FGV, Sueli Carneiro, Thaís Araújo, Joel Zito Araújo, a pessoa mais destrambelhada, menos Amélia Fischer, mais desqualificado lá sou eu, né? Eles fizeram me colocar lá por benemerência, né? Então, eu estava em São Paulo com a reunião do Fundo Baobá, fica do lado da Praça da República, né? A gente costuma ficar hospedado num hotel ali pertinho do fundo. Eu saí para visitar uma amiga minha, foi ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. Na volta, eu me deparei com uma cena de um confronto entre um cidadão algemado e quando eu cheguei, devia ter uns 4 ou 5 policiais da rota. Quando eu fui embora, devia ter uns 20. Sabe, quando eu me vi, eu estava no meio da confusão, porque os caras já tinham algemado o cara, leva o cara para a delegacia. Não precisa deixar o cara sentado no chão, sabe, dando cotovelada no cara, pegando o cara com força, entendeu? Então você não faz isso. E o pessoal comentou, vai, Giovanni, pô, você se mete, vai para São Paulo, você não tem família em São Paulo, era um sábado de manhã, ninguém sabia que você estava lá, tá certo? Você se mete numa confusão dessa daí, os caras não sabem quem é você. Mas, cara, para você dar uma cacetada, sabe, você não está mais em idade de fazer esse tipo de coisa. Então, uma causa, respondendo a sua pergunta, nós não escolhemos, meu ponto de vista, tá, Luiz? Nós Sim. não escolhemos, escolhemos as causas. Nós somos impelidos. É mais forte do que nós. É isso mesmo. Vai contra os nossos interesses pessoais. Vai contra os nossos interesses financeiros. Vai contra o interesse de convívio com a nossa família. Vai contra toda sorte de interesse. Isso é uma causa. É você se ferrar conscientemente, que você simplesmente não consegue ver aquilo acontecer e ficar quieto. Entendeu?
É exatamente isso, Giovanni. Muito bacana a sua explanação. Rapaz, a gente precisa marcar, porque a gente já está chegando no final, por incrível que pareça, da nossa live. Já tem 5 minutos para acabar a live. Olha como é que foi assim, né? Voou, né? A nossa live aqui. Pô, eu gostaria muito que a gente pudesse marcar depois uma outra live com um tema de sua escolha. Até falar sobre o movimento mesmo, porque eu acho. Isso aqui é um canal de massoterapia, mas a gente conversa sobre a vida, né, cara? Essas coisas todas orbitam, né? O tema aqui, quer dizer, o nome do canal, que é Massoterapia no Mundo, mas isso é a vida, né? Como a vacina ontem que foi aprovada finalmente, né? Ver meu pai, minha mãe sendo vacinados, né? Pelo menos. Claro. Acho que a gente. Você está com que idade? Qual é a sua faixa etária? 56, 56. Você tem minha idade, você tem minha idade. Nós vamos demorar um pouquinho mais, acho que só lá para março, que provavelmente a gente vai ser imunizado. Mas pelo menos minha mãe e meu pai, vocês ainda têm mãe e pai vivo, não? Não, meus pais faleceram, mas eu tenho pessoas idosas na família e realmente a preocupação é muito grande porque nem todos têm disciplina. Sim. Olha só, eu tinha vontade mesmo de conversar com você, da gente marcar uma outra live mesmo. Claro. Eu um tempo atrás aí eu vi você falando sobre, como é que era o nome, gente? O Porto, não é o Porto. Umas coisas que foram encontradas ali no Rio de Janeiro. Sim, o Cais do Valongo, exatamente. Na época que eu fiz curso com você, eu estava bastante envolvido nisso. Na verdade, o tempo passou mesmo, só que eles que deixar um registro para você antes de falar da questão do Cais do Valongo. É o seguinte, parabéns aí pelas lives que você tem feito. E um tema, assim, a forma como você abordou com o Sebastião e com o Toshiro a questão da gestão dos espaços de massoterapia, achei super importante, né? Eu fundei uma incubadora de negócios, né? Dirijo Conectora de Oportunidades, que é um projeto em parceria com a Petrobras, e a gente apoia o desenvolvimento de micro, nano negócios, né? Então aquela colocação toda que o Toshiro falou, de esperar lotar, de não estar aí alugando espaços, de operar sempre no limite máximo da capacidade para o espaço alugado, 10 alunos. Foi uma aula de gestão que vocês fizeram, né? Sebastião viajando, aquela coragem toda, desprendimento, aquela coisa de fazer o mesmo curso mais de uma vez, que muitas vezes as pessoas têm uma visão formal do processo de aprendizagem, né? E, não, eu já estudei isso daí, quer dizer, um homem não entra no mesmo rio, duas vezes. Porque exatamente. O rio terá um outro rio, o homem será outro homem, né? E aí eu estou falando do homem não no sentido do gênero, tá certo? Sim, então, quando você faz um curso, é completamente diferente. Então, queria dar os parabéns, a gente volta assim. Eu fiz parte do grupo curatorial que delimitou o circuito de herança africano, o Cais do Valongo, que é patrimônio da humanidade, e só isso já é também um campo grande. Estive em Nova York, lá no African Burial Ground, que também é um sítio arqueológico. Bacana, né? Não sabia. Então temos assuntos suficientes para conversar, sim. É só você marcar. Fechou, então, Giovanni. Olha, muito obrigado, cara. Adorei essa live. Cara, foi fantástico isso aqui. Só quero fazer um lembrete aqui para muitas pessoas que eu já tiveram vários comentários aqui. Essa live ela fica perpétua aqui nessa conta. Então, não tem problema se não assistiu agora. A própria Rosana, que fez vários comentários aqui, não pôde assistir até o final, mas já falou que vai assistir novamente. E eu quero lembrar que hoje à noite nós vamos ter a segunda parte da live do Teatro Emocional com o Arnaldo de Vilhena e Carvalho, às 19 horas. E é isso aí, Giovanni. Cara, muito obrigado, tá, pela gentileza. Tá? Que adição que foi aqui para minha conta ter você aqui, cara. Muito. E como aluno, né? Porque sabe o que é isso, que eu considero isso? São presentes que a gente recebe todo dia e às vezes a gente deixa passar em branco. Quando chega uma pessoa como você, que chegou, pô, ainda me paga, né? Me pagou, trouxe dinheiro para mim e ainda veio com a presença e com toda a sua bagagem, né? Foi o que eu falei no início, aquela apresentação que você deu, eu falei, caramba, cara, o cara veio aqui fazer curso, né? Eu falei, pô, fazendo todo aquela cena bacana, só 28 segundos já, aquela cena bacana ali, fazendo atendimento no chão. Eu vou colocar isso, eu vou editar e vou colocar seu vídeo aqui na conta. Eu que agradeço, Luiz. É uma honra sempre estar com você.
Tudo de bom. Boa semana pra Também. gente. Pra gente também, querido. Um abração. Um abraço. Tchau. Ô. Até mais.